Eliana? Olá, 18 horas em ponto, é isso? É para um grande começo, assim? Exatamente. Que Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live. É um encontro que o Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas iniciou na semana passada, sempre com o objetivo de trazer profissionais que agreguem, né, a profissão e também aos nossos queridos universitários. Eliana Araújo é uma pessoa muito querida, uma mentora para a liderança, consultora em a Escola de Líderes, né? Eliana, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui na nossa live. Bom, primeiro meu agradecimento ao Conrep, realmente ter uma oportunidade como essa, né, de falar para gestores, líderes, mas principalmente para o ser humano que está em qualquer lugar, em qualquer cargo, incluindo alunos, que é uma paixão. É uma honra, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por esse convite. Acho que esse é o primeiro de todos, né? Mas nós vivemos num mundo hoje dos negócios e a liderança ela é fundamental, o que é diferente de gerenciamento, né? Não posso falar porque aí já é a parte da Eliana. E essa parceria que nós temos com profissionais, com organizações de instituições, para que possam falar sobre assuntos relevantes e importantes, e como é esse agora da liderança. Eliana, a palavra é tua. Nós vamos deixar as perguntas para o final, tá? Você, a não ser que a gente veja que é importante nesse momento fazer aí uma interferência, né? E a gente gostaria que vocês colocassem o nome de vocês, porque muita gente entra, às vezes, com apelido pelo Instagram, a gente não consegue saber qual é o seu nome. Se você é de alguma faculdade, para nós também é importante saber aí dessa faculdade, o nome, né? Também identificar o público que nós vamos falar, né? Se a gente tiver mais estudante, o nosso caminho vai ser um, se a gente tiver mais profissionais da área do comércio ou da indústria, então é isso. Vamos à nossa querida Eliana Araújo. Bom, vamos lá. Eu queria dizer para vocês que o fato de falar sobre liderança, ele traz um pouco a minha história, né? Ele reaviva a minha história. Eu venho do universo corporativo, mais de 20 anos em grandes corporações, e não posso deixar de falar de duas grandes empresas que foram essenciais para a minha construção e depois eu adentrei o mundo da consultoria. Só que concomitantemente a estas vias, né, de trabalho, eu também era professora universitária, como ainda sou. Então, eu estou somando aí com vocês, que são mais de 23, 24 anos, que eu estou angariando experiências, né? Muito se fala hoje em life, na verdade, de life learning long, né? Ou os termos invertidos, que eu já ouvi de tudo. Mas a ideia é o quanto é que a gente tem aprendido ao longo do tempo e quais são essas metodologias ágeis, se é que a gente pode, né, dar essa nomenclatura mas é fato que onde eu mais aprendi foi com meus clientes e meus alunos. Então é uma honra estar aqui e ver tanta gente que tem essa representatividade na minha vida, e eu quero passar um pouquinho hoje
em 3 grandes momentos, que eu separei aqui para falar, eu tenho que contextualizar para falar de liderança em tempo de mudança, do cenário que a gente chegou até há um mês atrás, mais ou menos, com um modelo de liderança, com perfis de líderes, né? O que nos trouxe até aqui. Eu gosto de fazer esse cenário do mais macro para o micro, e eu vou fazer esse primeiro momento pedindo, então, aí que vocês me deem a oportunidade de fazer um histórico que vai ser muito importante para a construção daquilo que, inclusive, é uma das maiores habilidades que vão ser requeridas para nós, que é pensamento estratégico e análise crítica, para que vocês vão aí no seu cantinho aí, tirando sua você, que relação tem com a sua realidade de trabalho, né, a sua realidade como líder, a sua realidade como aluno, enfim, na situação onde você está, vai fazendo as analogias com esse primeiro cenário, que ele vai ser muito importante. E depois eu vou colocar algumas questões mais práticas daquilo que é o momento presente, né? O que nós podemos fazer agora diante do momento que estamos dessa grande mudança, que a gente não quer dizer crise, porque a gente vê muita oportunidade, e a crise parece que ela traz o mesmo peso da palavra difícil, transpassar. O difícil parece que está ali como imutável, né? Então, vocês vão me ouvir falar muito de desafio e não dificuldade, tá bom? E o terceiro momento, eu vou dar algumas dicas práticas em relação ao que a gente pode fazer no hoje, em relação a esses impactos, né, que a gestão, que a liderança está trazendo para as pessoas no universo de trabalho, mas também para a vida, porque a gente está falando de autoconhecimento, autodesenvolvimento acima de tudo, para gerar resultado, ok? Então, vamos lá. Eliana, eu só quero te dar aí um feedback, que nós estamos com muitos alunos, né? FAP, FAPCOM, São Judas Tadeu, FAAM, Metodista, FAM, e nós temos também aí participantes do Chile. Sejam muito bem-vindos. Que maravilha, ótimo. Aliás, meu agradecimento que está aí, mas vamos lá. Então, o que eu queria dizer para você é que todos nós estamos sendo convidados no momento presente a revisitar ou revisitar, né, as nossas empresas, as nossas vidas. E a primeira coisa que aconteceu para nós quando apareceu o Covid-19 foi um sentimento de estranheza, né, a esse novo. E assim, o cérebro humano, ele não gosta de mudança. O ser humano gosta da zona de conforto, do lugar comum, de saber como é que as contas serão pagas, de que forma, como é que eu acordo, como é que eu vou para o trabalho, como é que eu vou... A gente gosta dessa relação de rotina, muito embora a gente também não tem muita disciplina para a rotina, mas a gente se sente mais confortável, tá? Então, eu queria dizer para vocês que diante desse processo de mudança, inclusive tecnológica, que a gente já vinha passando, isso não é novidade, a gente já vinha passando, só que a gente recebeu tudo num nível e numa velocidade tão grandiosa que a gente ficou estarrecido, até porque tem um impacto na humanidade. E eu acho que é essa a questão maior que a gente está convidado hoje. A gente está sendo convidado o que era certo, achava que era correto, tanto no meu modus operandi de lidar com pessoas, processos, né? A minha casa nada mais será como antes, e tudo foi virado meio que de ponta cabeça, né? Do avesso. E aí a gente teve um ganho nisso, que é olhar as nossas fragilidades. A gente está recebendo um grande presente, né? Eu digo que vulnerabilidade é poder. Isso no campo da liderança, da gestão, tem um significado muito, muito importante. Porque quando a gente fala em liderança, normalmente as pessoas pensam em cargo. E liderança não tem relação nenhuma com cargo. Né? Hoje, como disse o Papa, estamos todos no mesmo barco. Né? E
mesmo barco é algo que também ficou só aqui para mim. vocês já devem ter ouvido, lido, né? Enfim, e quem nunca ouviu, vou falar agora, em inglês, e essas palavras em inglês, elas significam, apesar de ser VUCA, no Brasil é VICA, e isso quer dizer vulnerabilidade, isso quer dizer incerto, incerteza, isso quer dizer complexidade do ser e ambiguidade do ar. Então, o que está acontecendo? Que a gente está vivenciando cenários de mudança, mas não na velocidade que tudo isso começou a interferir na nossa vida. Mas é fato que de 2000 para cá, esse mundo VUCA está impactando os negócios, as nossas relações. Todo mundo começou a se sentir mais acelerado. Fala para mim aqui, quem é que não se sentiu ou ainda está sentindo os efeitos de eu estou acelerado demais? Levanta a mão aí, a gente vai ver. E é esse sentimento de desconforto, né, que eu queria trazer para a gente começar a compreender essa relação com o mundo VUCA. Então, o que acontece? O V de vulnerabilidade, falar de Covid-19, já vinha sugando a todos nós. A gente já estava sem tempo para quase todas as coisas, a gente já não era mais tão produtivo, mas alguns de nós se anteciparam, né? E buscaram principalmente administrar melhor processos e liderar melhor as pessoas, e esses que se anteciparam chegaram melhor no momento presente. Tiveram outras empresas, outros negócios que foram beneficiados com a crise, vamos dizer crise agora, porque daí veio a questão mais pesada da história, né? Então a gente está vendo segmentos como alimentação, representação de, enfim, até mesmo o próprio Zoom, que é plataforma, né? Coisas que a gente nunca imaginou na vida que teria uma expansão, são situações que estão sendo super valorizadas no momento presente, foram pegos de surpresa, entre aspas, mas tinham um nível de planejamento. E tem aqueles que estão no grupo da grande maioria, que estavam meio que apagando incêndio. A gente vem apagando incêndio há muito tempo, tentando trocar o pneu do carro. Tudo isso começou a acontecer. Mas, na verdade, isso já está acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. Então, o mundo VUCA, ele quer dizer o seguinte: tudo é vulnerável e não vai parar de ser, isso quer dizer mudança ininterrupta. Tudo é inconstante. Isso quer dizer que o que valia ontem já não vale hoje, provavelmente amanhã eu não vou poder ter o modelo que eu usei hoje, isso assusta, né? O C de complexibilidade, as questões ficaram muito mais complexas e a gente está tendo que entender de que forma que a gente vai fazer tudo acontecer ao mesmo tempo agora, nessa vida, ou duas ou três. Nós temos inúmeras possibilidades de achar soluções, principalmente quando a gente vai para o campo do coletivo, mas da real condição de trabalhar no coletivo, né? Muito bem, então, o que acontece é que a primeira lição que a gente leva desse breve histórico do mundo VUCA é que a gente entrou num padrão de piloto automático em que ele, apesar da movimentação que ele pede no hoje, a gente ainda atua como a gente estivesse no passado, porque a gente não está verdadeiramente preparado ou não fomos preparados para estar na condição que o mundo VUCA pede, enquanto profissionais e pessoas. E aí, o que acontece? A gente está com um padrão anterior. O padrão anterior, ele
era talvez percebido por nós como mais estável, mais previsível, e talvez alguns de nós tenham negado que já estávamos participando dele, e alguns ainda estão negando nesse momento. Como se, vou fazer um ajustezinho aqui ou ali, quando tudo isso passar, quando não a gente vai passar para a normalidade, para o normal, disso tudo que a gente está vivendo. Então, assim, como nós não temos precedente, nunca aconteceu realmente nada parecido com o que nós estamos vivendo, que a gente vai ter insegurança, gera medo, gera instabilidade, principalmente emocional. Isso tudo vai impactar na liderança, no trabalho em equipe, nos resultados e no clima organizacional, tá? Vou chegar em todos esses pontos. Mas a questão principal é a gente entender o seguinte: nada mais será como antes e a gente também não tem como prever. E aí que entra um pouco, né, de uma angustiazinha. Prever, a gente tem como olhar tendências e temos que praticar essa visão estratégica para o futuro, não há dúvidas. Mas nada é tão mais previsível como alguns de nós, ou ainda nós, achávamos que seria. Para terminar uma quarentena e a gente falar, ufa, agora vamos voltar para a vida normal. A vida que nós conhecíamos antes, ela não existe mais. Isso é um ponto, tá? Para falar do impacto que tudo isso vai gerar. Então, o fato é uma visão binária. Então, a gente estava acostumado a fazer a relação do ou. Ou é preto, ou é branco, é bonito, ou é feito, ou é certo, ou é errado, ou é socialista, ou é capitalista, ou é economia, ou é meio ambiente, ou saúde, né? Ou feminino, ou masculino, ou mente, ou corpo, ou academia no campo da educação, ou experiência de mercado, razão ou emoção. E a gente veio atuando no campo binário. Aliás, a gente ainda atua no campo binário. A gente está querendo fazer escolhas ou, né? E aí isso fez com que todos nós, e principalmente os líderes e toda uma cadeia de repetição abaixo da liderança, e líder é aqui você, ó, dono da loja, que está lá no comércio, da padaria, né? É você que tá lá no pet shop, relação que tenha pessoas que interfiram, ou não tem time, mas tem pares, e você tem influência sobre as pessoas, esse é o maior conceito da liderança. Então, isso fez com que todos nós, e principalmente uma cadeia toda dessa liderança, né, incluindo família, porque na família a gente tem cascateado um processo hierárquico, inclusive de poder, né, que a gente ainda às vezes resgata lá da visão binária, né? E a gente foi criando esse padrão binário de polaridade para analisar tanto o mundo como para tomar decisões na vida, na carreira, na profissão, numa decisão estratégica. A gente veio usando ou, tá? Então a gente começou. A questão principal é que nós começamos a operar, vamos imaginar que esse é o nosso controle de voo, tá? A gente começou a operar esse voo na cabine de comando com base nesse modelo, e para piorar um pouquinho mais, a gente quis dar peso para o que ficou na balança, porque se isso é bom e isso é ruim, se isso é certo e isso é errado, não bastou só polarizar. O que a gente fez? A gente pegou e estruturou valor. E quando eu dou valor para esse lado, o que eu faço com esse? Eu desvalorizo esse, né? Então, o que a gente foi fazendo? A gente foi conduzindo uma forma de liderar, de gerir, de estudar, de se relacionar, porque essa polaridade acontece, inclusive, no campo do que a gente fala do relacionamento. E aí, se a gente não entende, né, que essa relação de querer estabelecer quem domina quem é mais do que quem, a gente está num descompasso absurdo em relação a possibilidades que o E nos traz, e não o OU.
Então, eu estou contextualizando para trazer o que vai mudar, o que está impactando, o que já mudou em relação ao que a liderança em momento de mudança, né, já está fazendo com as nossas vidas, com as nossas relações conjugais, inclusive, com os nossos familiares, com os nossos amigos, e falando no campo da carreira, da profissão, da nossa relação com o trabalho e o significado do trabalho e a perpetuação do que a gente quer, né? Além dessa troca de dinheiro e a minha entrega, meu esforço, né? A gente está passando por essas... Porque nas relações públicas, a questão do E, ela é muito importante, porque dentro da comunicação você tem o jornalista, você tem o marketing, você tem o publicitário, e o relações públicas, ele atua exatamente como o E, ele não é o OU, né? Ele faz toda essa ligação para que o trabalho seja feito da melhor maneira. Então, vem muito ao encontro daquilo que a gente vê e que a gente trabalha dentro. A gente começou a perceber nesse contexto todo, né? Que a primeira lição, a principal de todas nós não estávamos preparados e nós estamos agora tentando nos preparar, mas ainda não estamos. Então, nós temos um caminho, né, bacana, bom, com grandes oportunidades de aprendizado, mas isso vai depender, eu gosto muito de dizer que mudança é uma porta que se abre por dentro, né? Então, a gente fica botando muito dedo para fora quando o governo, quando a situação, quando a economia, quando meu marido, quando o cachorro, quando o papagaio fizeram alguma coisa, e é como se eu não participasse disso, porque a gente está esperando uma solução. Da mesma forma, também fica esperando qual é a decisão da empresa para eu me movimentar. Aquele que está em casa e buscando alternativas, porque agora ele se viu no momento de se reinventar, eu sou uma delas, né? Se a gente ficar esperando o que vai acontecer, uma coisa é certa, esse bonde vai passar e a gente vai ter ficado para trás. Então, a gente vai ter que olhar para uma questão muito importante, que até bem pouco tempo, as empresas que têm um potencial imenso aí no mercado, mas a gente sempre privilegiou as habilidades técnicas, né? As cognitivas. E valorizado até então, português, matemática, né? A métrica, o objetivo mais no campo lógico, racional, é uma planilha, ela está disponível aí, é uma plataforma, aliás, tem de graça para todo mundo, né? Então, está tudo disponível numa amplitude, numa qualidade. A questão é que o nosso maior desafio hoje é entender o que a gente faz com as habilidades socioemocionais, que ninguém ensinou para a gente, que nós não aprendemos na escola. E aí a escola da vida vem, dá um chacoalhão em todo mundo, bota um monte de gente para trabalhar home office. Nós não fomos preparados para isso, ainda que nós já fizéssemos, né, uma parte disso. E aí a gente vai entrar no campo do que começou a mudar a partir do momento que a gente se viu diante de um cenário que a gente não teve mais escolha, ou faz ou faz. E aí fica uma pergunta aqui para mim, Marilisa, eu fico me questionando se a gente não tem que exercitar um pouco mais do que a gente aprendeu e está aprendendo nesse momento. Será mesmo que não dava? Sabe essa pergunta? Para fazer antes. Será que não dava? Então, assim, não dá para fazer home office aqui na nossa empresa, no nosso escritório, no consultório, né? Inimaginável. Sim. Quando que a gente ia imaginar que a gente ia ser atendido por um médico por essa tela? Não é?
Então, a pergunta é, quanto é que da nossa capacidade criativa, relacional e de bons ouvintes, escuta ativa, tirando o nosso ego, tirando a burocracia, que muitas vezes ela está muito mais ali para contentar a estrutura do ego, né? De sempre fizemos assim, então tem que, essa linha do tem que. Ah, por que tem que fazer? Tem que. E aí a gente entra no manda quem pode, tem juízo, né? Tem algumas frases célebres nesse contexto, manda quem pode, você lembra de mais alguma? Mas tem várias, manda, né? Quem pode, obedece quem tem juízo. Obedece quem tem juízo. Essa é boa, né? Tem algumas assim que, olha, você pode colaborar, você pode dar sua opinião. Mas quem manda que no sou. Final, todo mundo já sabe que vai ficar a decisão de quem tem o poder de decisão, de quem naquele momento, né? Porque o poder genuíno, legítimo, ele não é o poder do autoritarismo, de uma construção pautada numa ideia binária de que eu e você, colocando pesos diferentes naquilo que a gente faz, um ganha e outro perde. Essa relação está fadada, já era. Mas mais do que nunca, a aniquilar não só empresas, negócios, mas como pessoas, porque elas perdem credibilidade. Aliás, a gente tem falado tanto de engajamento, como é que vai fazer, como é que a gente faz para engajar pessoas, o time? Então, a primeira regra do jogo para haver engajamento, aquele verdadeiro, não aquele que a gente faz um Zoom, que a gente entra numa plataforma, seja ela qualquer, um Teams da vida, enfim, e a gente faz a reunião, estabelece os acordos, a regra do jogo, desligou ali, tá todo mundo falando, meu Deus do céu, nada a ver, não pude falar minha opinião, de novo isso, ou seja, a gente mudou a ferramenta, que não é mais uma sala e o presencial, então me desculpa, mas medíocre, né? Ilusória. Então, até quando a gente quer viver de ilusão? Isso falando agora para líderes mais diretamente, né? Sim. Porque a ilusão, ela dá uma falsa sensação de poder. A ilusão também dá uma falsa sensação, e para aquele que está à frente, muitas vezes ele acredita que é verdade. Aliás, da neurociência, o nosso cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Então, cuidado com o que você pensa, porque se a gente é fruto do que a gente pensa, você está construindo a sua realidade. Importância do pensamento positivo, né? Sim, começa por aí, né? Só ele não se sustenta, a gente precisa de ação, mas minimamente começar por fazer movimentos diferentes do pensar, porque é ele que estabelece hábitos, né? Isso é comprovado na neurociência. Mas voltando para essa questão ao poder, é que está relacionado a um item que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui nessa live, acho que é assunto para a gente discorrer por ele e outras. Sim, com certeza. Controle, né? Controle. Então, nós fomos surpreendidos com uma perguntinha básica. Como é que eu vou controlar? Aí, líderes se perguntam muitas vezes, como é que eu vou controlar o meu time agora no home office? Né? Como é que a gente vai atender aos objetivos e metas estabelecidos se eu não tenho mais a planilha, se eu não tenho mais o tete a tete, né? Se eu não estou com o olho no olho, porque eu preciso perceber algumas coisas, que eu sou safo, eu sou safa. E aí, a gente está perdendo algumas oportunidades. Mas, por outro lado, grandes aprendizados, né, Marilisa? Grandes aprendizados. Então, essa realidade dividida em partes, é a gente entender, por exemplo, que quando a gente fala, né, uma coisa bem simples, que acho que todo mundo vai entender, por exemplo, a divisão que a gente faz de corpo e mente, né? Às vezes Sim. A gente fala corpo ou mente. E por isso que treinamento, desenvolvimento de pessoas é o grande desafio, mas eu estava falando dos meus clientes que eu tenho, né, que enaltecê-los e encorajá-los a continuar, não parem, porque não tem presencial. Isso denota algo que a gente precisa avaliar nossas crenças, o mundo é outro, a estrutura é outra,
Eu, particularmente, tenho total certeza que eu não vou voltar mais a ser 100% presencial. Mas vou ser híbrida, né? E aí, corpo ou mente, quando entra na dualidade, né? Vamos combinar onde é que começa corpo e onde é que termina para adentrar a mente. Eu queria que alguém me explicasse, né? Porque me digam se existe essa divisória real. Real ela não é. Então ela é ilusória e, na verdade, ela editou para a gente porque a gente precisava explicar algumas coisas. Na realidade, a gente não tem botão liga-desliga para o seu pessoal e para o seu profissional. Porque nós somos um só, né, Eliana? Quando nós estamos em casa e temos um problema e vamos para o trabalho, é uma ilusão achar que nós não estamos levando esse problema. De alguma maneira, esse problema vai afetar o nosso desempenho no trabalho. E o líder que consegue ver isso, ele tem outro tipo de liderança, né? Sim, e eu acho que a gente está sendo convidado, Marilisa, nesse contexto que você está trazendo, a gente aprender a se comunicar melhor. A gente vem usando, né, de algumas frases bonitas feitas, de cursos que a gente vai, de formações que a gente tem, e eu tenho dito muito assim, para de fazer todas essas coisas e coloque em prática aquilo que já está aí dentro. A gente tem muito a ofertar, a gente não precisa buscar mais nada. Vamos primeiro fazer acontecer aquilo que a gente tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está falando muito de São Paulo, né? Às vezes eu tento puxar o R para ficar mais paulistana aí, mas não combina muito. Mas a ideia é falar que é esse conceito do fazer par. Aqui a gente diz que tem que ornar. Carregado assim, carregado. E se a gente não aprender a ornar, a gente está fazendo aqui nessa live, super agradecida por esse momento, é dar alguns inputs, e quero até adentrar num segundo contexto da live, né? Para que a gente não queira mais que a gente tem umas frasezinhas feitas, cada um de vocês vão lembrar de muitas delas, ou de cenários vivenciados, elas não têm mais condições de existir, né? A gente vai perder tempo, dinheiro, energia, e a gente não vai conseguir passar por esse momento se a gente não ressignificar algumas questões, e vai começar pelo seu eu. Não começa na estrutura da empresa, não começa por nenhum manual, não começa por nenhum relatório, ela vai começar pelo seu modo de enxergar as coisas, pelo seu jeito de fazer as coisas, pela conexão que você tem com pessoas. Essa é uma grande mudança. Uma matéria-prima das relações públicas, Eliana, é a empatia, né? Então, é se colocar no lugar do outro, colaborador, e ter essa sensibilidade. Né? Essa é a diferença de um líder e de um gerente, né? Beleza, vou pegar o seu gancho, né? Então, assim, só fazendo um fechamento com a questão dos opostos, né? Quando a gente entra num padrão binário, a gente está num padrão de oposição. E a gente está num piloto automático com muito risco. Queria que vocês gravassem isso, né? Agora pensa que quando esse padrão acontece na cabeça de quem dirige, quem dá as normas, as regras do jogo, seja em casa, seja no trabalho, seja numa relação, né? Porque aí a gente está juntando as questões de poder, a autonomia, e tem principalmente naquilo que a gente quer, que é prosperar, ir além, e acaba empacando, acaba não indo, né? Então, a primeira constatação que eu faço é: toda empresa é a cara do dono. Eu gosto de dizer isso. E aí respira, né? Porque se a gente tem uma empresa
nesse momento, olha para ela e fala: não estou gostando do que eu vejo. Parabéns! Parabéns, você está vendo o seu reflexo. E a gente está ganhando uma oportunidade linda de fazer esse recomeço, mas olhar com outros olhos, com olhos de quem vê. Então a gente não vai voltar para a normalidade, não vai ter quando tudo voltar como era antes, quando acabar tudo isso, esqueçam, isso é um paradigma, isso é uma ilusão. A gente conta isso pra gente porque esse é o lugar comum, essa é a zona de conforto que a gente quer encontrar quando abrir a porta da casa e falar: ó, vocês estão liberados. Agora todo mundo pode voltar, né, para a sua atividade. Se a gente não fizer a lição de casa agora e se perguntar: será que não dá mesmo para eu fazer algo online quando era 100% presencial? Será que não dá mesmo que ser um pouco mais questionador nesse momento? A gente tem que dedicar parte do tempo que a gente está se preocupando com questões que não estão ajudando, como ficar conectado direto nas mazelas, no que é ruim, do noticiário que a gente já conhece, e perdendo a oportunidade de fazer o ócio criativo. Sabe? É um desafio enorme para mim planejar. Quem me conhece sabe que eu sou muito, não que eu não faça planejamento, mas essa estrutura lógica, eu sou sinestésica, eu sou das pessoas, apesar de ter muito conhecimento de gestão, né? Fiquei mais de 20 anos trabalhando com isso, então isso é o que me faz ter essa, vamos dizer, essa casca, né? Vamos dizer, o alimento que move aquilo que eu faço. Será que não tem um E? Será que eu posso fazer E com quem? Porque parceria é a nova ordem, né? Do nosso processo. Parceria. Na verdade, se a gente parte do princípio de que nós somos um todo, né? E de que um depende do outro, a gente consegue viver melhor, consegue viver mais, esse ganha-ganha, né? Não é um ganha-perde, e realmente eu faço no trabalho. Exatamente. Pegando seu gancho para você retomar aí. Exatamente. É exatamente isso. Né? Tem uma pergunta. Me fala. Fala, pode falar, vamos lá. Vamos já interagindo aí com o que eles querem, né? Eu não sei de quem é essa pergunta, mas é assim, uma situação que vem neste contexto do home office, vem à tona a respeito ao horário. Fica. Eu vou pedir mais, deixa eu ver, uns 3 minutos aqui, eu vou entrar nessas dicas, tá? Pra gente já ir para o fechamento. Então, dentro desse histórico, ok, aqui, então, a gente entender que pensamento binário não vai resolver a nossa situação. E aí, o que a gente vai poder fazer, né? Porque se de um lado, nesse pensamento binário, o líder fica achando, né, pelo respeito, ou pela ordem da vez, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas do outro lado, o liderado também, que quer reconhecimento, às vezes já aprendeu a jogar o jogo, sabe? E se pergunta, o que é que eu ganho com isso? Aí eu faço, mas... Então, enquanto a gente não sair dessa polaridade e aprender a fazer juntos, esse é o primeiro passo, tá? A primeira lição da história. A segunda é, nada mais será o mesmo e viveremos um mundo VUCA ininterruptamente. Meus amigos, minhas amigas. É um dado que assusta num primeiro momento, mas a Eliana travou aí para vocês, ela travou aqui para mim. Você tá não tem engajamento, ok? E nem a possibilidade
possibilidade da gente estabelecer a mudança efetiva se não houver transparência, se não houver uma comunicação mais assertiva, mas principalmente a confiança. Aí vem a pergunta, líder, você confia no seu time? Nos seus pares? No seu sócio? No seu marido? Na sua mãe? Enfim, né? E da mesma forma, você que trabalha e está na condição de ser liderado, você confia no seu líder? Você confia em você? Você confia nos seus pares? Nunca fez? Como, por exemplo, será que a gente precisa ficar mandando e-mail para todo mundo com cópia? Nesse movimento da insegurança, do medo, do controle? Será que a nossa burocracia, será que tem que ser assim? A gente não pode reavaliar e ter uma conversa sincera, transparente, onde a minha opinião somada com a sua e a gente vai achar, não é o melhor modelo que é o seu, nem o melhor modelo que é para mim, mas talvez a gente vá achar um terceiro modelo espetacular, que é a somatória de tudo que a gente pensa, e eu não perco se eu te ouvir, se eu acatar aquilo que você diz e que você considera. Nós ganhamos. Então, acho que assim, esse é o segundo passo, tá, Marilisa? Vamos lá. Passou a ser um pesadelo para muitos, né? Com certeza. Eu hoje tô aqui, tranquila, não passou nenhum carro de nada. Porque na minha rua a gente tem o desafio de ter o carro da pizza, de ter o carro do ovo. Eu estou no interior. A minha rua é sem saída. As crianças, quando começaram a ter alguma possibilidade, podem ir dar uma andadinha de bicicleta, né? Distantes ali. Tem né? Então, já dizendo para vocês, se eu estiver em mentoria, se eu estiver atendendo cliente, acontecer, está tudo bem. Como vai estar tudo bem se algumas coisas acontecerem aí do seu lado? Só que o que não dá é para a gente achar desculpa do tá tudo bem e eu não me organizar, não planejar o meu local de trabalho, porque eu continuo trabalhando. Então, uma dica que eu queria dar para vocês é assim, estrutura para aquilo que a vulnerabilidade está ok e aquilo que não dá para controlar, incontrolável é. Certo? Deu foco, porque isso é um item importante. A gente está dispersando demais. A gente está muito disperso. E é isso que está atrapalhando no home office. Por quê? Porque eu tenho uma série de atribuições. Hoje eu tenho que ser professora do meu filho, da minha filha, que é o caso de muitos de vocês, não é mais o meu hoje, mas eu tenho que somar e acumular tarefas da responsabilidade do trabalho, da relação da limpeza da minha casa, de lavar a louça, de fazer a comida, do marido, da esposa, do parceiro, da parceira juntos, tudo ao mesmo tempo agora, e a criança que não me deixa ter o papel para imprimir um relatório importante. E o tempo da minha mãe é tão disponível, do meu pai é tão disponível, que eu pego para desenhar. E aí, quando eu vou procurar o papel para imprimir, o papel não está no lugar que eu deixei. Então, vamos lidar minimamente com esse nível de controle. Né? Tá tudo bem para algumas coisas. O que não está tudo bem? É eu não ter o mínimo de disciplina para reproduzir de uma forma, vamos dizer assim, diretamente proporcional ao momento de adaptação que todos nós estamos tendo que fazer para a responsabilidade do nosso trabalho. Então, se eu sempre fui responsável num outro ambiente, eu trago essa responsabilidade para cá. Então, uma das coisas que eu acho que é bem legal fazer é, primeiro, estrutura. O passo a passo, tenta lembrar como era no local físico. Tenta se transportar lá para a faculdade, você que é professor e vai dar a sua aula, né? O líder estrutura o dia a dia, mas tenta lembrar dos mínimos detalhes, inclusive dos cafezinhos ao longo do dia, fazer um mapeamento, faz de uma semana, de segunda a sexta. Segunda etapa, transfere para sua casa, porque o nosso cérebro, ele aprende de duas formas, ou por repetição, ou por movimentos grandiosos, que não precisam ser só tragédias, mas elas têm um impacto muito grande, mas
grandes eventos, né? A gente funciona de duas formas para aprender. O cérebro registra dessa forma em memória. Então, vamos trazer para o dia a dia da nossa casa o que o nosso cérebro vai lembrar como roteiro para esse lugar comum de repetição, adaptado, lógico. Então, horário de acordar, horário de dormir, né? Estruturar o que é a primeira reunião do dia. Olhar e-mails não é a todo momento para dispersar. Estabeleça 2, 3 vezes logo no começo do dia para ver se não ficou algo. Como não vai dar para fazer tudo aqui, o tempo não vai permitir para dar todas as dicas, o que eu estou me disponibilizando com a equipe da Escola de Líderes? A gente está finalizando um material que vai ser disponibilizado semana que vem, e aí quem tiver interesse, nós temos o e-mail atendimento@eaescoladelíderes.com.br. Alguém do time vai, inclusive, digitar aí para vocês poderem copiar, é bem extenso, e a gente vai mandar para quem se interessar, né, e dizer eu quero, a gente vai mandar um material com dicas práticas, tá? Eliana, a pergunta, né? Vida. E aí ela faz uma outra pergunta aqui. A liderança tem que respeitar horário? Eu acho que você já respondeu, né? Mas olha, tem uma coisa interessante. Eu acho que a gente pode, antes de pensar o que tem que respeitar, quais são as regras do jogo. A gente está num novo jogo, talvez a gente tenha que reavaliar as regras. A gente tinha muito compromisso do horário de entrar e sair da sala de aula, por exemplo. Eu sei que a Ellen está na instituição, aliás, uma instituição que amo, né, de paixão, não é novidade para ninguém. E o que eu penso é que a gente tenha que revisitar ou talvez fazer novos acordos. Mas é fato que liderar, mais do que só dar exemplo, né? Porque a gente fala muito do dar exemplo, tá muito mais na condição de não é repetir, dar exemplo que faz que eu também tenho que fazer. Não é porque ele não cumpre horário que eu vou me achar no direito de, por ele não fazer, eu também fazer, nível de corresponsabilidade que a gente tem que trazer para nós, sabe? Sim. Trazer para o peito e falar, peraí, isso aqui eu não preciso. Aliás, a gente aprende com líderes, inclusive, o que não fazer. Mas é maravilhoso quando a gente aprende o que fazer. Então, acho que fazer acordos é a primeira estrutura. E liderança é, sim, ter uma estrutura de referência, boas referências. Eu acho que isso é legal. Saber eu não sei, dizer eu não sei, tá válido, por que não? Não sei sobre isso. Mas eu vou ter que mostrar vulnerabilidade. Né? Eu vou ter que confiar nas pessoas que elas estão cumprindo com, não é o horário só, elas estão cumprindo. Eu estou dizendo aqui, entrei, a pessoa está lá, morrendo, não entra, o vídeo tá fechado, o áudio está aberto, ela acabou de levantar deitada na cama para participar da reunião, então ela não está com compromisso nem com ela, né? Porque ela não estruturou esse mapinha que eu estou dando como dica de reproduzir o que era lá do trabalho para casa, mas a gente fica nesse faz de conta. Eu finjo que eu estou fazendo, você finge que está acreditando, e quem está ganhando nisso? Então, eu acho que a hora é da gente desbravar esse mundo. Mas é fato que a gente tem que dar, sim, referência positiva quando ele está atrasado para uma reunião compromissada com um time, por exemplo. Né? Então, vamos trazer para autoconhecimento. O que eu preciso olhar em mim? Se eu não tenho o botão liga e desliga, então, respondendo a sua pergunta, Ellen. Mas tem algumas coisas, Marilisa, queria dizer que a gente tem algumas habilidades socioemocionais para dar uma olhadinha, umas reflexões um pouquinho mais. Eliana, tem uma pergunta que eu acho que é muito válida, da Mari Maier, acho que é isso, se eu falar errado, me desculpe. Como motivar o time com a distância? Eu acho que isso é muito interessante. Acho que vamos encerrar com essa
pergunta, dizer que quem deseja fazer outras perguntas com você, Eliana, e disponibilizar nas nossas redes sociais, tá? Porque a gente ainda, depois que você responder a questão da motivação à distância, a gente tem que falar de um presente, não é? Okay. Da escola de líderes e do Conherp. Perfeito. Bom, primeiro que honra, né? A Mariana Maier é uma ex-aluna e hoje é uma grande gestora numa multinacional, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, mas vamos lá. Mário, é o seguinte, a questão principal, acho que é essa, e a gente vai ter que olhar para um item que eu tenho trazido para reflexão. A gente não tropeça em montanha. O que eu quero dizer com isso nessa metáfora? A gente tem que cuidar dos detalhes. E aí eu vou resgatar um pouco do que eu venho fazendo há muito tempo, fui resgatando a sala que vivenciar, não mais o que é que a gente sabe fazer e o que a gente tem, e ofertar para o mercado. E a gente já viveu isso há 30, 40 anos atrás, a gente já tinha aprendido a entender a necessidade do cliente, e a gente passou a desaprender porque a gente ficou muito bom em fazer o que a gente faz e ofertar para o cliente, inclusive para o cliente interno, que é o funcionário, que é o colaborador. E a gente deu muita vazão para o cliente externo e esqueceu um pouquinho do cliente interno. Mas respondendo mais diretamente, é o seguinte, que detalhes são esses? Bom, quando começaram estivessem envolvidos para ter uma reunião que não é de cobrança só, que faz parte. Esse é o lado de gerenciar. Porque a gente gerencia processos, sistemas, e a gente lidera pessoas. Tem gente que só está gerenciando. E tem gente que só está liderando. Nem só uma coisa, nem só outra. Mas no primeiro momento do dia, na primeira reunião, que tal, Mari, começar a reunião perguntando como é que você está? Talvez a gente fazer uma reunião que tenha o único propósito de saber como é que você se sente hoje diante de tudo isso. Como é que está a sua família? E aí a gente vai revisitar campos, esferas, que vão me possibilitar, enquanto líder, entender que se eu tenho alguma coisa de extrema relevância para dizer no momento que não é tão viável, né, tão confortável para aquela pessoa, aquilo que é lógico, né? A gente, inclusive, tem que ofertar a possibilidade das pessoas crescerem emocionalmente. A gente não está dizendo para pegar ninguém no colo, e eu estou aqui querendo quebrar um paradigma, né? Porque todas as vezes que algo desse nível, como um detalhe como esse, vem para a gestão, para a liderança, às vezes eu falo, lá vem esse povo que quer ensinar a abraçar a árvore. Vamos falar do que interessa? Vamos trabalhar? Exatamente. E pela primeira vez a gente está tendo que entender como motivar o meu time. E a motivação, ela é ela é interna. Então você, enquanto líder, seja você quem estiver vendo essa live agora, resgate aspectos importantes de entender como ele está logo no começo do dia, né? Mapeie essas questões ao longo da semana e de repente você vai entender até um movimento que fazer a comparação das ações estratégicas com o próprio comportamento de mais equilíbrio emocional do seu time está fazendo vocês chegarem juntos. Uma outra coisa prática, ouça as ideias do seu time sem dizer como fazer. Muito bem, Eliana. O seu como. O nosso tempo está terminando. Eu acho que é importante a gente falar dessa parceria da Escola de Líderes e do grande presente que a Escola de Líderes está dando, que é um desconto de 50% no programa de mentoria. Eu queria que você falasse rapidinho como que é esse relatório, mas antes disso, né? Quem quiser, quem se interessar, mande pelo inbox o interesse pelo desconto
do programa de mentoria que a Eliana vai falar agora. Aos alunos que querem a declaração de hora complementar, também inbox, nome completo, ao longo da semana. Então vamos lá, Eliana, como é que é esse programa de mentoria e por que participar desse programa? Bom, o programa de mentoria, ele vai possibilitar essas habilidades socioemocionais que a gente está falando, né? Algumas delas ampliar nível de consciência, né? Ampliar nível de maturidade para N questões, ampliar a criatividade, flexibilidade. Já estou aproveitando para falar da mentoria e dizer dos aspectos que eu não falei na live, mas que já entram, porque é isso que eu faço, né? Ajuda as pessoas uma mentoria de carreira, tá? Como uma mentoria para campos específicos, e aí eu preciso que você me passe qual a sua necessidade, porque o campo de atuação principal do que eu faço, ele é comportamental, mas com vias a resultado, a negócio, tá? E ele acontece em 10 sessões de 1h30, que estão sendo feitas online. E existe um relatório de mapeamento de perfil comportamental, é uma ferramenta de assessment, né, como a gente trata, chamada Profiler, riquíssimo para dar direito a um plano de desenvolvimento individual, e ali a gente vai no beabá do como. É um aspecto, né, direcional, e é grandioso porque as pessoas se redescobrem em duas frentes, no pessoal, no profissional, e tem sido grandioso, né, o resultado de mentorias, e principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, assim, quem tiver interesse, vai para o direct aqui do Insta, tanto da Escola de Líderes, quanto, né, no caso, se o Conrep também tiver esse acesso, a gente está conversando, mas principalmente da Escola de Líderes, né, ou até mesmo lá no nosso Insta, tá? Vai ser um prazer imenso possibilitar que mais pessoas façam, porque com 50% de desconto é a forma que a gente entendeu esse campo, essa é a nossa parcela de contribuição. E eu agradeço, Eliana, mas não posso terminar antes de agradecer aqui a todas as faculdades que participaram. Eu não tinha falado da Cruzeiro do Sul, muito obrigada, professora Ângela, professor Wagner, professora Carla, né? Da Unital, e aqui a gente teve a presença de muita gente.